Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. O episódio de hoje foi baseado numa conversa entre amigos falando sobre um texto meu chamado A Era da Distração. Se tem uma coisa que não para de aumentar é o ritmo com que a tecnologia avança. E junto com isso, o volume de informação, não só que nós somos submetidos, mas a que a gente consome no dia a dia, também está crescendo numa velocidade absurda. Notícias, conteúdos, mensagens, notificações, e-mails, grupo de trabalho, grupo da família, grupo do pedal, do crossfit, do yoga. O fato é, nós vivemos conectados. E, paradoxalmente, nós estamos cada vez mais desconectados de nós mesmos. Então, a primeira pergunta que me vem à cabeça diante de tudo isso é uma pergunta quase inevitável. Será que nós estamos preparados para lidar com tanta informação? A gente dá conta? Será que a gente consegue mesmo, fisicamente ou mentalmente, acompanhar esse ritmo? Aproveitar tudo que tem de bom na tecnologia sem se afogar nesse mar de estímulos? Pelo que já deu para perceber até aqui, e provavelmente você aí também já tenha percebido, a resposta está cada vez mais clara. Não. A gente não consegue. A gente não dá conta. E não é falta de inteligência, de habilidade, de boa vontade. É falta de espaço mental. É esse excesso de tudo que tira da gente a chance da gente perceber o que de fato importa. O que é importante. O que merece a nossa atenção, o que deveria ocupar o nosso foco. E esse episódio nasceu exatamente dessa questão. Hoje eu quero conversar sobre como a inteligência emocional entra nesse pacote, como ela pode ser uma ferramenta poderosa para você atravessar melhor esse cenário. Como a inteligência emocional pode ser a guia que te ajuda a recuperar o foco, a reduzir o estresse, a tomar decisões com mais clareza e seguir na direção certa no trabalho e na vida. Como hoje está tudo ao alcance de um toque, é natural que a gente tenha chegado ao ponto de tratar tudo como urgente. Mas no fundo a gente sabe que nem tudo é urgente. Aliás, quase nada é. Só que o nosso cérebro, como ele está sendo bombardeado o tempo todo por alerta, vibração, luzinha piscando, ele começa a operar num modo chamado modo de sobrevivência. O foco do nosso cérebro vai para aquilo que grita mais alto. E aí o que realmente importa fica escondido lá no fundo da gaveta. Esse é o tipo de situação
que exige de nós uma coisa chamada autoconsciência. Inclusive eu falei dela aqui no último episódio. Se você não ouviu, ouve depois desse aqui. Autoconsciência é você conseguir perceber o que você pensa, o que você sente. E ela é uma parte do nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento é a capacidade de você entender por que você sente assim, por que você se comporta assim. Então, quando você desenvolve a autoconsciência, você começa a perceber os seus próprios padrões. Ou seja, o quanto você está refém da reatividade, o quanto você está se afastando das suas prioridades, do que realmente faz sentido. Esse autoconhecimento é a base da inteligência emocional. E aqui ele tem uma função muito prática, que é ajudar você a filtrar o que é ruído e o que é sinal. Se você já se pegou falando, nossa, eu não tenho tempo para nada, talvez não esteja faltando tempo, e sim clareza. Clareza sobre o quê? Clareza sobre aquilo que vale a pena. Clareza sobre o que é prioridade. Clareza sobre quem você quer ser no meio desse turbilhão que a vida se tornou. Quando eu comecei a estudar psicologia positiva, eu estava num momento de dúvida da minha carreira. E eu queria entender a relação dos nossos talentos e pontos fortes com a psicologia positiva e aí mais tarde com a inteligência emocional. E eu tinha acabado de ler um livro sobre talentos e pontos fortes, aí eu fiquei curioso e fui estudar o que a psicologia positiva falava sobre isso. E aí eu descobri que o foco da psicologia positiva é justamente você identificar, desenvolver e aplicar os seus talentos e os seus pontos fortes para otimizar o seu bem-estar. O foco é você reconhecer e valorizar as suas forças pessoais, ao invés de você focar nas suas deficiências. E isso é bem diferente de como a gente aprendeu em casa, na escola, na faculdade, e que a maioria repete até hoje no trabalho. Olha, isso aqui está ótimo, mas isso aqui não, então foca em melhorar isso aqui que está ruim. E isso funciona? Não preciso nem responder, né? É só lembrar de alguma matéria que você não conseguia ir bem na escola. Em algum momento você ficou ótimo, ótima naquela matéria? Passou a tirar só 10? Passou a amar aquela matéria? Seguiu carreira em alguma coisa que depende daquela matéria? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque aquela matéria já apontava que os seus talentos naturais apontavam para outra direção, diferente daquela. E no mundo dos talentos, não tem bom, não tem ruim, tem diferente. Você é bom em algumas coisas, eu sou em outras. E que bom, porque o mundo precisa disso. Já pensou se uma empresa tivesse só pessoas com os mesmos talentos? Ou seja, todo mundo bom nas mesmas coisas e péssimo nas mesmas coisas? Então, eu entendi que a psicologia positiva tinha esse olhar diferente, né? Que é o foco naquilo que funciona. E eu gostei tanto desse olhar que aí, anos depois, eu fui me certificar num assessment internacional da Gallup chamado Clifton Strengths, que justamente identifica os seus talentos e aí você faz um processo de desenvolvimento pessoal baseado nos seus pontos fortes. Que sensacional isso! Se desenvolver baseado naquilo que você é bom e não tentando tapar buraco. Sabe o que isso mudou no trabalho com os meus clientes? Tudo. E onde é que a inteligência emocional entra nesse pacote? É que quando a gente aprende a reconhecer e a usar os nossos talentos, os nossos pontos fortes, a gente fortalece a nossa inteligência emocional. Autoconsciência, autoconhecimento, bingo. Eu me apaixonei tanto por esse combo que eu trabalho com ele até hoje. Mas voltando um ponto atrás, eu estava falando aqui sobre a gente conseguir ter clareza nesses tempos de tecnologia. Então, uma das formas mais efetivas de você desenvolver a sua inteligência emocional é
definindo propósitos fortes. E eu não estou falando daquelas frases motivacionais de agenda, de mural de coworking. Eu estou falando de propósito de verdade mesmo. Propósito que nasce de dentro, que conversa com seus valores, aqueles mais profundos, sabe? Quando você se pergunta ali honestamente por que que isso é importante para mim, nessa hora você acessa um tipo de motivação que não depende de aplauso, não depende de cobrança externa. Você descobre o que te move de verdade. E é esse tipo de motivação que sustenta a disciplina, mesmo nos dias mais difíceis. Ter propósito é você saber o que é importante. E mais do que isso, saber por que é importante. E quando a gente tem esse porquê muito claro, o foco deixa de ser um esforço constante e vira uma consequência natural. Isso mesmo diante de tantas distrações que a gente tem hoje. No mundo do trabalho, isso faz toda diferença, porque a falta de foco custa caro, ela desgasta, gera estresse, faz a gente correr sem sair do lugar. A maioria dos meus clientes chega para mim com um desses sintomas. Mas aí quando você atua com propósito, você começa a distinguir com mais facilidade o que é urgência alheia e o que é prioridade sua. Você já ouviu falar de organização emocional? Muita gente fala sobre organização como se fosse só uma questão de agenda, de lista de tarefas. Mas pouca gente percebe que a organização emocional é tão importante quanto. Se você também vive acumulando tarefas, adiando decisões, começando coisas sem terminar, isso provavelmente não é só desorganização prática. Isso provavelmente é confusão interna sobre o que é mais importante ou o que está desalinhado com seus valores. E a inteligência emocional ajuda justamente você a criar uma estrutura interna mais clara, estabelecer limites, reconhecer quando você está sobrecarregado, dizer não com mais segurança. E isso no ambiente de trabalho vale ouro. Não é raro eu receber como clientes profissionais extremamente talentosos, travados por excesso de demanda, de expectativa, de comparação. E é aí que entra o tal do autodomínio, né? Que é outra capacidade essencial da inteligência emocional. Ter autodomínio é você ser capaz de manter a calma sob pressão, tomar decisões com clareza, mesmo em situações difíceis, evitar que as emoções assumam o controle das suas atitudes. E não é sobre controlar a emoção no sentido de reprimir, é no sentido de você saber reconhecer a emoção, entender de onde ela vem, né, qual é a origem, e aí agir com consciência e não no piloto automático. Quando você se conhece, você ganha poder, que é o poder de escolher com intenção. E em tempos de excesso de informação, a capacidade de escolher bem também vale ouro. Fazer escolhas conscientes é um dos maiores resultados do desenvolvimento emocional. Você começa a filtrar melhor o que você consome, o que você lê, o que você responde, o que você compartilha, com quem você se conecta, quais reuniões são realmente necessárias, quais ideias merecem a sua energia, quais conflitos vale a pena você mediar. Quais metas são realmente suas e não uma projeção daquilo que esperam de você? Só que essa capacidade de discernimento só vem com a prática, vem com treino, vem de pequenos passos no dia a dia. Um pouquinho que seja, mas com consistência. E como é que você coloca isso em prática? Antes de começar o seu dia, se perguntando o que realmente importa hoje.
E aí, quando você for aceitar uma tarefa nova, reflete o seguinte: isso aqui está alinhado com o que é importante para mim? Percebeu que está distraído, distraída, está cansado, está irritado? Tenta entender o que eu estou sentindo agora e o que eu preciso agora. Essas perguntas, que são simples, elas vão treinando a sua mente para operar no estado mais consciente. E aí, com o tempo, você vai percebendo que é possível sim manter o foco mesmo no meio desse caos. Como eu sempre digo aqui, parece simples e é, mas exige treino. Tem uma frase que diz: o que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Parece simples, mas a maioria de nós está vivendo exatamente no sentido oposto disso. Só correndo atrás de urgência e esquecendo daquilo que realmente importa. A inteligência emocional ensina pra gente que é possível você fazer menos e realizar mais. Que qualidade supera quantidade. Que um dia bem vivido vale mais do que uma semana inteira de correria sem sentido. E que no fundo o que a gente quer mesmo é sentir que está no caminho certo. Sentir que a nossa energia está indo para onde faz sentido. Que o nosso trabalho tem propósito. Que os nossos dias têm mais presença do que pressa. Se você sente que você está vivendo nesse modo atropelado, talvez seja a hora de você desacelerar por dentro, de retomar o contato com você mesmo, de trazer um pouco mais de consciência para sua rotina. Você não precisa dar conta de tudo, só do que é realmente seu. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma das maiores liberdades que você pode conquistar. Espero que essa conversa tenha te ajudado a parar um pouco, respirar fundo e lembrar que, no meio de tanta conexão, a conexão mais importante de todas é a de você com você mesmo. Um abraço e até a próxima.